Olá! A nossa proposta aqui é bem simples: pegar assuntos complexos e transformar em algo claro e visual. E hoje a gente vai mergulhar numa das histórias mais uau, mais dramáticas sobre poder, fé e, claro, colapso. A história que está no livro de Um Reis. Sabe, é uma pergunta que a gente se faz o tempo todo, né? Como é que uma era de ouro, um momento de glória, simplesmente acaba? Pois é, um texto bem antigo tem uma resposta para isso. E olha, é uma resposta forte, cheia de alertas. Então, vamos entrar de cabeça nessa história. É uma narrativa que mostra os dois lados da moeda, sabe? O auge, assim, o ponto mais alto e impressionante, e também a queda, a fragmentação trágica do antigo reino de Israel. E essa história não começa de baixo, não. Ela já começa lá no topo, no auge absoluto do poder de Israel. E quem estava no comando? Ninguém menos que o seu rei mais famoso, o lendário Salomão. 40 anos. Pensa só, 4 décadas. Foi esse o tempo do reinado de Salomão. E não foi um período qualquer, não. Foi a Era de Ouro de Israel. Um tempo de influência, de uma prosperidade que, olha, nunca tinha sido vista antes. E os primeiros 20 anos, a primeira metade do governo dele, foi assim uma loucura. Um turbilhão de conquistas históricas. Dá uma olhada nessa linha do tempo. Tudo começa com ele pedindo sabedoria, daí ele parte para a construção do templo, depois o palácio, e de repente Israel não era mais só um reino, era uma potência mundial. E o motor de tudo isso? A famosa sabedoria de Salomão. O texto original descreve esse momento como o pico, o ponto mais alto do sucesso de Israel. Mas tá, o que isso queria dizer na prática? Como era esse sucesso todo? E aqui a gente consegue ver a dimensão disso tudo. Não era só sobre ter um exército forte, sabe? Era um combo de coisas. Uma sabedoria tão lendária que gente importante como a rainha de Sabá vinha de longe só para ouvir. Uma riqueza nacional sem precedentes, que tornou possível projetos gigantescos como o famoso Templo de Jerusalém. E tudo isso num clima de relativa paz e estabilidade. Só que é bem aqui que a história vira. E vira de um jeito brusco. O texto começa a mostrar como as sementes da própria destruição do reino foram plantadas, e pelo próprio rei. Olha, essa comparação aqui é perfeita para entender essa virada. É uma história de duas metades, literalmente. Nos primeiros 20 anos, o foco era total na fidelidade, na sabedoria, na construção do templo para um único Deus. Mas e nos últimos 20? Aí a coisa muda. A gente vê sensualismo, poligamia e o rei abrindo espaço para deuses estrangeiros. Foi essa mudança de rota que, segundo a narrativa, acabou selando o destino de todo o reino. Então o ponto central é esse, sabe? Para o autor do livro, o problema não foi só uma falha pessoal do rei, um problema particular dele, não. Esse desvio espiritual era, na verdade, uma catástrofe nacional se armando. E depois que Salomão morre, bom, aí as consequências dessa mudança toda chegam. E chegam com tudo, de forma inevitável e devastadora. O que era um reino unido, forte, de repente, racha. E não é uma separação amigável, não. A nação se parte de forma violenta em dois reinos rivais. E isso, claro, abre as portas para séculos e séculos de conflito e decadência. E essa divisão foi bem clara. De um lado ficou Roboão, o filho do próprio Salomão. Ele conseguiu segurar o reino do sul, chamado de Judá. Mas e o resto? A maior parte, a mais rica, se separou e formou o reino do norte, Israel. E lá, quem assumiu foi um rei novo, Jeroboão. Isso tudo faz a gente pensar, né? Por que registrar essa história desse jeito tão específico? Qual era a intenção por trás de tudo isso? E a resposta é que o livro de Reis não é um livro de história comum, um registro neutro dos fatos. De jeito nenhum. O autor é o que a gente pode chamar de historiador profético. Ou seja, ele está contando a história, sim, mas com um objetivo, com uma mensagem muito clara. Para entender essa mensagem, a gente precisa se colocar no lugar do público original. Imagina só, o povo está exilado lá na Babilônia. E a grande pergunta na cabeça de todo mundo é: como a gente chegou nesse ponto? Por que nossa nação caiu? O livro de Um Reis vem como uma resposta direta. Ele diz: olha, a história do colapso é essa aqui. E a lição é clara: a divisão, a queda, tudo foi resultado direto da idolatria, da quebra da aliança. Uma lição, sem dúvida, muito poderosa. E o impacto da história de Salomão foi tão grande que ela continuou ecoando por séculos.
A gente vê isso, por exemplo, lá no Novo Testamento. A glória dele é usada como um ponto de comparação, uma referência, mas para apresentar alguém que seria maior do que Salomão. É uma forma de sugerir que um outro tipo de reino, um outro tipo de sabedoria estava chegando. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para pensar, né? O que a ascensão e a queda desse reino, lá de trás, pode ensinar para a gente hoje? O que essa história diz sobre a relação que é super delicada entre liderança, fé, valores e o destino de uma nação inteira?